Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse aulão de véspera, dessa vez para o concurso de Itumbiara. Quem é que vai fazer essa prova aí? Animados, receosos, confiantes? Como é que está o coração dos candidatos que vão fazer esta prova? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Paula Pombo, sou professora de português e redação para concursos públicos. E a gente vai fazer um aulão aqui, claro, de português e redação. Vamos falar da banca, vamos resolver questão, vamos falar de redação, trazer exemplos aqui, tá bom? Animados? Então já deixem o like aí nessa aula, porque afinal isso fortalece o meu trabalho, tudo bem? Agora chega de papo e bora começar. E claro, a gente tem que começar falando do perfil da banca. Essa banca que outrora, né, chamava-se UFG e a partir de meados de 2022 passou a se chamar Instituto Verbena, teve alteração não só no nome, mas no perfil de prova também. Algumas coisas mudaram, outras permaneceram. E dentre as que permaneceram, foi o nível aí de dificuldade, né? Para quem é aqui do estado de Goiás, mora ou é natural daqui, com certeza, né, e está nessa vida aí de concurseiro, com certeza já fez uma prova ou já resolveu aí, né, não fez concurso, mas resolveu prova da banca e já percebeu que o nível de dificuldade, de complexidade é de médio para alto, dependendo da sua base. Isso é em língua portuguesa, tá bom? Então, esse nível de dificuldade, ele permanece. Agora a gente tem visto textos mais curtos, né? Então, textos menores do que quando era aí o UFG. Então, agora são textos menores, questões também com mais gramática, muito embora a banca tenha a sua essência interpretativa. Então, ela traz muita interpretação, mas agora a gente também vê um pouco mais de gramática, ok? Comandos mais diretos, muito embora nem sempre são tão óbvios, né? Quem nunca se pegou tentando adivinhar o que essa banca quis dizer? O que ela está perguntando, meu Deus? O que será que ela está perguntando? Quem nunca? Até eu já passei por isso, porque ela não é tão simples assim. Tem questões mais difíceis, questões mais tranquilas, tá bom? E em redação, a gente tem uma prova discursiva a partir de propostas diferentes. Então, você tem proposta A, proposta B, às vezes proposta A, B e C. E cada proposta, traz um gênero textual diferente. Artigo de opinião, carta de leitor, editorial, carta aberta, manifesto, são alguns dos gêneros que já foram cobrados em provas da banca. Tudo bem? A gente tem uma coletânea de textos mais extensa, né? Muito embora depois da mudança de nome, né? A gente já viu aí que o tamanho dos textos diminuiu, mas a quantidade não. Ainda são 4 ou 5 textos, né, por prova de redação. Então, é bastante cansativo, né? São textos menores, mas ainda assim cansam, porque são vários textos. E a gente tem, claro, uma correção mais criteriosa. É uma banca muito séria, é uma banca muito respeitada e tem uma correção bem criteriosa. É feita aí por pelo menos cada redação é corrigida por pelo menos 2 corretores, tá? Para que haja isonomia no processo. E vamos para as questões. Eu separei aqui algumas questões para a gente resolver e eu sugiro desde já que você, na hora da resolução, pause o vídeo, tente resolver sozinho, sozinha, e depois faça aí uma comparação, se você acertou, se você errou, tudo bem? Então, eu trouxe aqui o texto 1. Como se referir a pessoas que possuem deficiência? A pergunta é feita com frequência ao núcleo de inclusão. A resposta é muito simples. Pessoa com deficiência, que é a forma correta e oficial. Essa terminologia foi definida pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência.
sendo aprovado em 13 de dezembro de 2006 pela Assembleia Geral da ONU. O termo foi ratificado no Brasil com equivalência de emenda constitucional pelo Decreto Legislativo número 186 de 2008 e promulgado pelo Decreto 6.949 de 2009. Pessoa portadora de deficiência ou portador de necessidades especiais são termos incorretos e devem ser evitados, uma vez que não traduzem a realidade de quem possui deficiência. A deficiência não se porta, ela é uma condição existencial da pessoa. Esperamos que essa primeira semente de inclusão tenha sido útil para você. Acreditamos que o respeito à diversidade é solo fértil para o desenvolvimento de ideias inovadoras e garantia de uma justiça acessível para todos. Para mais informações, procure o Núcleo de Inclusão TJDFT. Então, texto curtinho, fala sobre a forma correta de se referir a pessoas com deficiência, e agora a gente vai para a primeira questão. Questão 1 diz o seguinte: em relação à organização textual e ao tema abordado, o segundo parágrafo apresenta a característica, aí nós temos 4 opções. Então, eu trouxe aqui, o segundo parágrafo, para que você consiga analisar melhor, tá bom? Porque não cabia tudo em um slide só. Então, na alternativa A, nós temos assim: caráter dialogal por meio de interlocução dinâmica acerca de mudanças de estado formal e de conteúdo ocorridas em uma terminologia usada para se referir a um público específico. B, descritiva a partir de uma percepção subjetiva de acontecimentos relacionados ao emprego de termos técnicos para se referir a um determinado grupo de pessoas. C, argumentativa, por meio da apresentação de motivos e evidências para convencimento do uso de determinada terminologia para fazer referência a um grupo social. D, injuntiva, por intermédio de orientações e instruções sobre o uso de uma terminologia específica para fazer referência a um determinado grupo de pessoas. E aí, A, B, C ou D? Vamos por alternativa, tá? Então, olha só. A primeira aqui é característica dialogal, tá? De diálogo, né? Então, será que esse parágrafo aqui que você está vendo, ele tem caráter de diálogo? Parece que é um trecho de uma conversa entre 2 ou mais pessoas, porque essa interlocução dinâmica quer dizer uma conversa, né? Entre 2 e mais pessoas. Diálogo aí tem que ter pelo menos 2 pessoas para que seja configurado como tal. Não é um diálogo, então está incorreto. Descritiva, até aí, bacana. Ó. O que é descrição? É você trazer informações em detalhes, é você especificar. E nós temos muitas especificações, né? Então, essa terminologia foi definida pela Convenção das Nações Unidas, né? Aprovada em 13 de dezembro de 2006, Assembleia Geral da ONU. Então, você tem várias especificações. O único problema é que foi dito aqui a partir de uma percepção subjetiva. O autor, neste parágrafo, ele não traz sua percepção individual, apenas informações sobre a terminologia. Por isso, está incorreto, tá? Então, a B também não. Argumentativa, por meio de apresentação de motivos e evidências para convencimento do uso de determinada terminologia para fazer referência a um grupo social. Esta é a correta. Uma forma de você argumentar, e a gente vai lembrar agora da redação, é você apresentar repertório, né? Dados, legislações, fatos concretos, fala de especialistas, para comprovar aquilo que você está falando. E é exatamente isso que o autor faz nesse segundo parágrafo. Então, alternativa correta, letra C. Injuntiva não é, porque para ser injuntiva você tem que ter a presença aí de verbos no imperativo, você tem que estar ordenando, sugerindo, né? Tentando convencer. E aqui ele está comprovando. Por isso, questão 1 aí,
Letra C. Acertou ou errou? E aí, até agora a aula tá bacana? Se tiver, já dá um like, tem que pedir o like, né? Se inscreve no canal também para fortalecer o nosso trabalho. Não é tão fácil gravar essas aulas aqui, então, quando vocês curtem, quando vocês comentam, quando vocês se inscrevem no canal, isso dá um gás, dá uma motivação a mais. Vamos para a segunda questão, então. Olha só. Considerando o propósito comunicativo, ou seja, a intenção comunicativa, o fator de textualidade que se destaca no penúltimo parágrafo penúltimo parágrafo é esse que eu trouxe aqui acima, ó. Esperamos que essa primeira semente da inclusão tenha sido útil para você. Acreditamos que o respeito à diversidade é solo fértil para o desenvolvimento de ideias inovadoras e garantia de uma justiça acessível para todos. Então, esse é o penúltimo parágrafo. Quando fala fator de textualidade, é um aspecto que contribui para a caracterização de um texto, tá bom? Então, nós temos coesão, mecanismo de coesão, é isso que se destaca nesse penúltimo parágrafo. Intencionalidade, há uma intenção aí. Coerência, a questão lógica do texto, é isso que sobressai. Intertextualidade, quando eu faço uma releitura, né? Quando eu crio um texto a partir de outro que já existia. Aqui a alternativa correta é a letra B, né? Intencionalidade. Por quê? Esperamos, existe uma intenção aqui, né? Que tenha sido útil. Acreditamos que o respeito a diversidade é solo fértil para o desenvolvimento de ideias inovadoras e garantia de uma justiça acessível para todos. Então, há uma intenção que se respeite a diversidade, né? Que se respeite a inclusão. Então, intencionalidade. Tudo bem? Alternativa correta, letra B. Vamos para a próxima. Na questão 3, nós temos aí uma pergunta voltada para o mesmo parágrafo, né? Para o penúltimo parágrafo. Na expressão, essa primeira semente da inclusão, identifica-se o seguinte mecanismo de construção de sentido: pressuposto, ironia, citação, comparação. A, B, C ou D. Vamos de baixo para cima, né? Comparação. Não há comparação, não estou comparando nada, né? Que essa primeira semente de inclusão seja como o desabrochar das rosas, sei lá, estou dando uma ideia que não tem nada a ver, inclusive, mas só para a gente pegar a ideia de comparação. Não. É uma citação de alguém? Não, não é uma citação também, não. Não é a fala integral, não é uma parte de uma legislação, não é uma citação. Está irônico, debochado? Não, é uma afirmação sincera, honesta. Então, só pode ser um pressuposto, uma hipótese, né? Algo que a gente já reconhece. Por quê? Já começou a ser trabalhado desde o início do texto. Desde o início do texto, eu falo sobre inclusão. Desde o início do texto, eu estou falando sobre pessoas com deficiência. Desde o início do texto, estou falando de respeito à terminologia correta para se referir a essas pessoas. Então, já existe um pressuposto, já existe um conhecimento anterior. Por isso, a alternativa correta aqui, ó, letra A. Beleza? Letra A, bacana. Fácil pra caramba. Até agora acertaram quantas? Eu sou otimista, eu vou dizer que foi 3 de 3. Já comenta aqui para mim quantas vocês acertaram. Qual é o sentimento, né? Com qual sentimento, aliás, você está indo para essa prova? Está confiante? Está receoso? Está com medo? Né? Qual é o sentimento? Está se sentindo bem preparado? Comenta aqui para mim. Vamos compartilhar experiências. Eu sei que toda vez que a gente vai fazer uma prova, bate uma certa insegurança, uma ansiedade, mas confie naquilo que você estudou, confie no processo, né, que você viveu.
Eu tenho certeza que 2024 vai ser o ano da sua aprovação. Se enxergue no cargo público, né? Se veja assumindo esse cargo público, tomando posse, e enxergue o seu nome na lista de aprovados, que isso faz toda a diferença, garanto para você, tá bom? Bora lá? Então, quarta questão aí de português, nós temos assim, ó. A relação semântica estabelecida entre as duas orações justapostas no último período sintático do terceiro parágrafo é... Aqui, veja bem, entenda bem, quem é meu aluno sabe que eu sempre falo isso. A pessoa que inventou isso aqui, esse negócio de português, esse tanto de regra, esse tanto de palavra difícil, a pessoa não estava feliz, não, ela era infeliz. Não é possível que uma pessoa feliz, ela não tem tempo. Também era uma pessoa meio desocupada, porque pessoa ocupada tem tempo para estar inventando essas coisas aqui, né? Orações justapostas no último período sintático do texto. Pelo amor de Deus, já me cansei aqui, ó. Antes de terminar, eu já me cansei. Tá? Qual é a pergunta? A pergunta é, qual é a relação de sentido que existe no último período desse terceiro parágrafo? Essa é a pergunta, né? Então, eu até grifei em negrito. A deficiência não se porta. Ela é uma condição existencial da pessoa. Por que que diz que é justaposta? Porque aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, tem uma vírgula e ou, né? O que que deveria acontecer? Ou deveria, ao invés de haver uma vírgula, ser colocado um ponto ou um ponto e vírgula, né? Ou, depois da vírgula, ser colocado um conectivo, tá? Para fazer a ligação entre essas duas orações. Tudo bem? Era isso que deveria acontecer. Então, ó, a deficiência não se porta, ela é uma condição existencial da pessoa. Você não concorda comigo que caberia muito bem aqui um pois, uma conjunção explicativa? Olha, a deficiência não se porta, pois ela é uma condição existencial da pessoa. Não faz toda a diferença? Então, qual é a relação entre essas duas orações? Não é de explicação? É lógico que é de explicação. Por isso, a alternativa correta aqui, ó, letra D. Eu não estou alternando, ou a deficiência não se porta, ou ela é uma condição existencial. Eu não estou trazendo uma concessão, né? Uma oração não representa um obstáculo para outra. A deficiência, embora a deficiência não se porta, ela é uma condição. Não. Conformidade, né? Conforme a deficiência não se porta, ela é uma condição existencial, também não é. Tá vendo que eu vou usando os conectivos? E o que se encaixa melhor é o explicativo, porque é exatamente isso que acontece. E a gente só percebe que é de explicação quando a gente interpreta corretamente essas orações. Por isso, a alternativa correta, letra D, né? D de dado, D de Deus. E agora me diz, quantas questões vocês acertaram? Escreve aqui para mim nos comentários que eu estou doida para saber. Saber se vocês mais acertaram, eu espero que sim, ou mais erraram, tá? Eu quero saber. Conta para mim. Quem quiser esse material aqui que eu preparei, basta me chamar lá no Instagram, prof.paulapombo. Inclusive, está assistindo essa aulinha aqui, ó, já bate uma foto, já faz um videozinho, estudando com ela, prof.paulapombo. Claro, ajudar o trabalho da prof aqui. Poxa, agora a gente vai falar de redação, tudo bem? Redação que costuma ser o pavor dos candidatos, mas não, a redação ela é superestimada. Escuta o que eu estou te falando, é superestimada. Os meus alunos do curso de redação, a maioria, quem se dedica, quem se compromete, já percebeu que a redação é superestimada, porque dá para a gente fazer um bom texto sem ser ali um expert, né?
Porque redação de concurso é receita, redação de concurso é direcionamento adequado, tá bom? Mas vamos para os critérios aqui de avaliação da banca. Como é que a banca vai avaliar esta redação de vocês? Nós temos aí uma prova que vale muito, 100 pontos. Nesse caso, ó, veja só, o Instituto Verbena, eu ia falar o FG, o Instituto Verbena traz pontuação para a redação, acho que uma das maiores pontuações para a prova discursiva que eu já vi. 100 pontos é muita coisa. A prova objetiva vale 100 pontos e a prova discursiva vale 100 pontos. É muita coisa, cara. Neste caso específico, a redação ela tem o poder de te dar essa vaga ou de te tirar essa vaga. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas eu não fui tão bem na objetiva. Só que se você for bem na discursiva, você vai lá para cima. Essa vaga tem o poder, essa redação ela tem o poder de te dar essa vaga. Por isso que é muito importante fazer uma boa redação, né? E aí nós temos os 5 critérios. Adequação ao tema, se você disserta dentro do tema proposto. Adequação à leitura da coletânea, que é saber usar essa coletânea dentro do seu texto. Como é que você usa essa coletânea dentro do seu texto? Parafraseando. Sabe quando você vai definir o que você vai discutir? Define a partir da coletânea. Então, imagina que a banca te dá 5 textos. Você escolhe 2, aborda um aspecto de cada texto, já fundamenta conforme essa coletânea. E aí você consegue a pontuação correta, né? A pontuação máxima, perdão, que é 20 pontos. A adequação ao gênero textual, isso vai estar relacionado à proposta de redação que você escolher. Se é A, se é a B, se é a C. Então, vamos supor que na A nós tenhamos aí um artigo de opinião. Então, você tem que escrever dentro do parâmetro do artigo de opinião. Ou na proposta B, carta de leitor. Escolher a B, carta de leitor. Você tem que dissertar, né, dentro do que é uma carta de leitor. A modalidade escrita, né, refere-se aí aos erros de gramática. Então, você não comete ou comete pouquíssimos, quase nenhum, 20 pontos. Né? E também a coesão e a coerência. Seu texto tem sentido lógico? Você utiliza conectivos, você utiliza mecanismos de coesão para enriquecer o seu texto, para conectar as ideias, os períodos e os parágrafos? 20 pontos. Totalizando aí 100 pontos. Aí eu trouxe algumas informações que eu julguei importantes lá do edital de vocês, tá? Olha só. Lá no item 8.1.5, a prova de redação será composta por um tema que o candidato deverá desenvolver seguindo uma das propostas contidas na prova. Significa que ela está falando do gênero textual que você escolher, tá bom? Não é uma redação tradicional. Você vai desenvolver conforme o gênero que você assinalar. Será apresentada uma coletânea de textos que servirá de base para a sua produção textual. Você tem que usar a coletânea. Olha só que interessante. Lá no item 8.1.6, em casos de fuga ao tema ou a não apresentação do texto, o candidato receberá nota 0. E no item 8.1.7, o candidato deverá produzir, com base no tema proposto, um texto dissertativo, argumentativo, não confunda tipologia com gênero, tá? Tipologia é a linguagem que eu utilizo no meu texto. Então, a linguagem é discutir um tema a partir de um ponto de vista, segundo a proposta do gênero textual, com um máximo de 30 linhas, tudo bem? Aspectos importantíssimos, tá? Então, você vai usar a coletânea, você vai ter que dissertar em 30 linhas a partir do gênero que você assinalar, tá bom? Tudo bem até aí? Bacana? O que estão achando da aula? Tá boa? Não tá? Eu espero que sim. E eu espero muito te ajudar, esclarecer dúvidas aí que você talvez tenha antes dessa prova, tá? Vai confiante que vai dar tudo certo. Agora, olha só.
Eu trouxe aqui referente ao quantitativo de redações a serem corrigidas neste concurso. Veja, a banca, e isso está lá no edital, a banca diz o seguinte: para que o candidato não seja eliminado, ele tem que acertar pelo menos 40% da prova objetiva e da prova discursiva. Aliás, ele tem que pelo menos tirar 40 pontos, é diferente, né? Tem que pelo menos fazer 40 pontos na prova objetiva e 40 pontos na prova discursiva. Mas isso não é o suficiente, a gente sabe, porque existe nota de corte. Então, quais serão as redações corrigidas? Nós temos o limite aqui, ó. Professor de educação básica e ensino fundamental de 1º a 5º ano, olha só, serão 360 redações corrigidas na ampla. PCD, pessoa com deficiência, 40. Negros, 110. Professor de educação física, 60. E aí depois 5, e aí depois 10. Então, significa dizer que as melhores notas serão selecionadas, até o número que a banca selecionou aqui no edital. Então, 360 redações na ampla concorrência. Então, se você foi 361, não vai ter sua redação corrigida. Se você empatar, né? Então, empatou ali com 360, é a mesma nota, aí vai ser corrigida, tá? Para notas, né, pontuações empatadas, as redações serão corrigidas, tudo bem? Dentro desse limite aqui, dentro desse número, ok? Então, presta atenção que eu trouxe o que o edital está falando. Aí, no item 8.1.3, serão corrigidas as provas de redação dos candidatos aprovados na prova objetiva e que estiverem classificados em ordem decrescente da nota obtida, da maior para a menor, dentro do quantitativo de provas de redação a serem corrigidas. Então, não é todo mundo, eu tirei aí 40, 50 pontos, mas tem nota de corte, né, para caber dentro desse quantitativo que a banca já estabeleceu. Na ocorrência de empate, na última colocação, todos os candidatos que obtiverem essa mesma nota terão suas provas corrigidas. Os demais serão eliminados do concurso. Então, às vezes, o candidato ele não lê o edital e ele não quer enxergar a realidade. Concurso tem nota de corte. Não adianta brigar. Às vezes, professora, será que eu entro com recurso? Não entra, porque a banca já deixou claro que existe um quantitativo de redações a serem corrigidas, que todo mundo que não estiver dentro desse quantitativo vai ser eliminado. Isso é comum em concurso público, tá? Caso não tenha candidato com deficiência ou negro aprovado em número suficiente, a quantidade remanescente de provas de redação a serem corrigidas das respectivas opções de participação será revertida para ampla concorrência. Então, significa que, se eu não tiver ali o que é PCD, então, lá no quantitativo de PCD, se eu não tiver as 40, né? Então, o que sobrar vai ser jogado para a ampla. Olha que coisa boa. Então, é um aspecto bom no sentido de que, se não for, se dentro das outras classificações de PCD e pessoas negras, se não bater ali o limite em decorrência da pontuação que as pessoas atingirem, então joga para a ampla. O edital já deixa bem claro o passo a passo do concurso. Tudo bem? Bacana até aqui? Deu para esclarecer? Isso é importante, tá, gente? Por quê? Porque, às vezes, as pessoas elas fazem o concurso e não leem o edital. Leia o edital. O mais importante é ler o edital. Primeiro passo de tudo, tá? E aí a gente vai falar agora, então, dos gêneros recorrentes trabalhados pela banca. Eu deixei grifado em negrito artigo de opinião e carta de leitor, porque é a dupla que mais cai. Então, muitas
em muitas das provas desta banca, os gêneros que mais caem, e juntos, né? Juntos, tá? É artigo de opinião e carta de leitor. Geralmente, o artigo de opinião aparece como proposta A e a carta de leitor como proposta B. Mas nós também ainda podemos ter uma carta aberta, um manifesto, um editorial. E aqui eu vou já dar uma dica. Uma dica importante. O editorial, vamos supor que apareça lá na sua prova o editorial. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa difícil, e não é. O editorial é a mesma coisa que uma redação tradicional. Sabe aquela redação que a gente faz? Introdução, desenvolvimento, conclusão, daquele jeitinho, naquele molde? É o editorial. Com uma única diferença. O editorial tem título. Beleza? O editorial tem título. Então, na dúvida se aparecer aí editorial, redação tradicional, apenas título. Tudo bem? Bacana? E aí, o que eu quero fazer aqui agora? Então, veja o seguinte. Nós temos dois gêneros que mais caem. Artigo de opinião e carta de leitor. E é deles que eu quero falar aqui na nossa aula. Mas antes, tá gostando da aula? Tá bacana? Tá sendo positiva para você? Então, contribui com o trabalho da professora. Dá um like. Comenta aqui que você está gostando da aula. Curte, né? Compartilha. Já falei curte, like é a mesma coisa que... Compartilha essa aula com outros colegas concurseiros. Não vou compartilhar que eu não quero que eles saibam. Compartilha, moço. Compartilha. Se inscreve no canal. Segue o meu trabalho lá no Instagram, @prof.paulapombo, beleza? Então, bora aqui. Bora falar de artigo de opinião, tá? O artigo de opinião, eu organizei estruturalmente aqui para a gente poder visualizar. Como que funciona o artigo de opinião? Você vai ter um título. Se a banca, presta atenção, Paula, a banca não me deu linha para colocar título. Ela não deu linha específica de título. O que eu faço? Título na linha 1, junto da margem, rente à margem. Eu posso centralizar o meu título? Não tem problema. Mas se você coloca junto da margem, dependendo da quantidade de palavras, né? Você deixa só na linha 1 aquele título, ele não ultrapassa, tá? Para a linha 2. Então, título, não colocar o tema. O tema é a educação inclusiva no Brasil, ou os desafios da educação inclusiva. Aí você repete o tema como título. Tema não é título. Você coloca um título relacionado ao tema, tá? Mas coloque o título lá na linha 1, tudo bem? Você vai colocar aqui, se não tiver... Credo, que letra feia! Se não tiver linha própria para título, linha 1. Se tiver, você coloca no espaço destinado. Fui clara? Depois você tem a introdução. A introdução você faz normal, você começa normal ali, apresentando o tema, né? E aí você pode trazer o tema integral dentro dessa introdução. Então, você traz o tema ali. E você termina essa introdução convocando o seu leitor. Ou seja, chamando ele para refletir sobre aquilo que você vai discutir. Tudo bem? Porque isso faz com que se caracterize o artigo de opinião. É um dos aspectos mais marcantes do artigo de opinião. Então, você convoca esse leitor para jogo. Ei, meu amigo, vem cá. Vem ouvir o que eu tenho para te falar aqui, ó. Tá entendendo? Desenvolvimento, 2 parágrafos, cada um discute um argumento diferente, ou seja, em cada parágrafo de desenvolvimento, você discute um aspecto referente ao tema. Vamos supor que o tema seja os desafios, olha só como a minha letra é bonita, da educação inclusiva, tá? Finge que tá certinho aqui, ó. Inclusiva. É difícil escrever nesse negócio, gente. No Brasil, tá bom? Não vou mais escrever, que é para parar de passar vergonha, tá? Então, os desafios da educação inclusiva no Brasil.
Quais são os desafios da educação inclusiva, gente? Falta de formação para o docente. Eu sou professora de letras, né? Trabalho aí, sou servidora municipal e servidora pública estadual. E, por exemplo, eu não sei Libras. É um dos objetivos que eu tenho aí para alcançar e estudar Libras. Mas eu acho, inclusive, também, claro que tem que partir de mim, né? Óbvio, mas quem é professor sabe o quanto a nossa rotina é cansativa e corrida. Mas veja, eu acho também que a Secretaria de Educação poderia ofertar curso de Libras, formação de Libras para os seus professores. Ajudaria muito. Então, esse é um desafio. Supondo que esse é um desafio, o que eu faria? No desenvolvimento 1, eu falaria da formação docente, e no desenvolvimento 2, o que ainda tem de desafio na educação inclusiva? Falta de acessibilidade nas escolas. Tem escola que não tem rampa, tem escola que não tem um banheiro adequado para esses alunos com deficiência. Tem escola que não tem os equipamentos que talvez, ou o recurso que esse aluno precise. Então, eu posso colocar aqui no meu desenvolvimento 2, falando sobre o quê? Sobre a acessibilidade nas escolas públicas. E aí eu vou focar em escolas públicas, tá? Porque geralmente são as escolas que mais carecem de investimentos na sua infraestrutura. Então, veja, no desenvolvimento 1, eu falaria da formação docente. No desenvolvimento 2, eu falaria sobre a acessibilidade. Olha que maravilha. E na conclusão? Na conclusão, eu venho fazendo o quê? Uma proposta de intervenção que é uma possível solução para o problema discutido, envolvendo aquilo que eu trabalhei no meu texto, que é a formação docente e a acessibilidade, tá? Essa proposta de intervenção, para ela ser uma boa proposta de intervenção, ela tem que ter o agente, quem vai fazer, ela tem que ter a ação, o que vai ser feito, ela tem que ter o meio, por meio de que isso vai ser realizado, e ela tem que ter a finalidade. Qual é a finalidade disso? Então, a proposta de intervenção, qual é o erro recorrente? Ação, 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 ação. O poder público tem que fazer isso, a sociedade tem que fazer aquilo, e não sei quem fazer, mas ninguém diz como. Você não elabora de forma completa as suas propostas de intervenção. Basta uma ação, basta um agente, basta um meio, basta uma finalidade, ok? Então, eu posso dizer que, no caso aí da nossa educação inclusiva, eu posso dizer que o poder público, ou o Estado, por meio da Secretaria de Educação, pode realizar mais investimentos com verbas públicas, a fim de promover formação adequada para os professores que lidam com alunos com deficiência e ofertar reforma em escolas públicas que não tenham acessibilidade adequada. Olha que bonito. Eu fiz uma proposta de intervenção completa, ok? Tem que ter esses elementos aí. Você sabia disso? Não sabia? Sabia não? Tem que ter, moço. Ah, mas tem que ter. É. E a gente vai estudando e vai aprendendo, né? Por isso que estudar é importante, se preparar é importante. Mas e a carta de leitor, Paulo? Eu prefiro fazer carta de leitor. E a carta de leitor? Carta de leitor tem alguns elementos também. Você começa com local e data. Então, Itumbiara, 14 de janeiro de 2024, o dia que você fez a prova que mudou a sua vida. Eu tenho certeza disso. Aqui é de concurseiro a concursado, você vai passar. É o ano da sua aprovação. Eu espero que seja o último concurso que você faça, se você desejar ser servidor municipal. E se não, seja um dos primeiros que você seja aprovado para outros que ainda virão. Tudo bem? Bacana? Então, junto da margem. Eu não dou espacinho de um dedo para colocar local e data, não. Tá bom? Não dou.
Depois, embaixo, pulo linha? Não pula linha, não salta a linha não, tá? Na segunda linha, então, local e data. Porque tem que ser didático aqui, né? Se professor, quando assiste aula, se você é professor e está assistindo minha aula, você sabe que a gente vira aluno, né? Então, linha 1, local e data. Linha 2, vocativo. Vocativo é o chamamento, é o direcionamento para quem você está enviando a sua carta. Então, prezado ou prezada, e aí, coisa importante, quem diz para quem você vai mandar a sua carta de leitor é a proposta de redação, tá? É ela quem diz para quem você vai mandar essa carta. Depois, introdução, eu salto linha? Eu não saltaria a linha, tá? Linha 3. Introdução. Qual é a diferença do local e data vocativo para a introdução? É que na introdução, sim, eu dou o espaço de margem de um dedinho. Tudo bem? Na introdução, eu dou esse espaço de margem. Aí eu apresento o tema, direcionando para quem eu estou encaminhando a carta e afirmando, né? Se eu quiser afirmar o que me levou a escrever, eu posso também, tá? O que vai mudar de um gênero para o outro? Principalmente a introdução, tá? Principalmente a introdução. No desenvolvimento, a mesma coisa, 2 parágrafos, em cada parágrafo eu discuto um argumento diferente, tudo bem? E na conclusão também a mesma coisa, proposta de intervenção com agente, ação, meio e finalidade, certo? Então, perceba o seguinte, que de um gênero para o outro, o que mais muda vai ser, de fato, a introdução. E os elementos pré-textuais, ou seja, os elementos que vêm antes desse texto. Tudo bem? Bacana? Deu para entender aí? Alguma dúvida até agora? Pode escrever, você ainda tem tempo, ainda posso esclarecer aí a sua dúvida, tá? Então, vamos lá. Vamos passando aqui. Aí, o que eu fiz? Eu trouxe uma proposta. A prova mais recente, digamos assim, para a área da educação, tá? Que foi o concurso da Cidade Ocidental, tudo bem? E aí, veja, a banca trouxe proposta A e proposta B. Lá na sua folha definitiva, vai estar assim, ó. Deixa eu mostrar para você. Se você nunca fez, a maioria já fez, né? Lá na sua prova definitiva, vai estar assim, ó. Eita. Deixa eu apagar aqui. Sua prova definitiva vai estar assim, ó. A, uma caixinha para você marcar. B, uma caixinha para você marcar. Você marca com X na proposta que você for querer realizar. Então, A aqui é o artigo de opinião. E aí nós temos aqui, ó, veja, os impactos da desigualdade social na formação cidadã oferecida nas escolas brasileiras. Então, a gente tem, num primeiro momento, uma caracterização do que é um artigo de opinião, num segundo momento, você tem a contextualização da proposta de redação. Tendo em vista seu papel de destaque como educador em sua região, você foi convidado por um jornal de grande circulação para que pudesse escrever uma coluna sobre educação, tomando como base a coletânea proposta. Então, a banca é clara, você tem que usar a coletânea, parafraseando, tá? E o repertório sociocultural adquirido ao longo de sua formação e prática produz um artigo de opinião para esse jornal sobre o tema Impactos da desigualdade social na formação cidadã oferecida nas escolas brasileiras. Não assine o artigo, tampouco adote nomes fictícios ou abreviações. Você não, em nenhum momento, você se identifica no texto. É um concurso público, tem que haver isonomia, tá bom? Na proposta B, nós temos assim, ó, o gênero carta de leitor manifesta a opinião do emissor sobre assuntos publicados na mídia, como jornais, revistas, dirigindo-se comumente ao autor ou autora da matéria veiculada, ou ainda ao representante dessa mídia, por exemplo, ao editor. A carta de leitor possui caráter argumentativo e tom persuasivo na busca de convencer o seu interlocutor sobre o ponto de vista apresentado. Por que isso? Porque tanto
o artigo de opinião quanto à carta de leitor vem da tipologia textual dissertativa argumentativa, em que você discute um tema a partir de um ponto de vista. E aí, na contextualização dessa proposta, nós temos assim, ó, escreva uma carta do leitor a ser publicada em um jornal de circulação nacional, direcionada, olha aqui, olha a coisa maravilhosa aqui, ó, direcionada a quem? Quem é o seu vocativo nesse caso aqui, ó? A analista do IBGE, Betina Fresneda, lá do texto 4, a fim de discutir sobre o tema impactos da desigualdade social na formação cidadã oferecida nas escolas brasileiras. Na interlocução com a analista, por meio da carta, discuta pontos importantes da temática proposta. Utilize-se dos textos da coletânea como base para delinear sua premissa e defender seu ponto de vista. Então, a banca está sendo clara. Você tem que usar a coletânea. Então, eu já sei que, por exemplo, na carta de leitor, eu tenho que me direcionar a Betina Fresneda, beleza? Mas, Paulo, como é que isso fica? Eu não sei de nada, Paulo, eu não sei fazer redação. Calma, vai dar tudo certo. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi escrever uma introdução de um artigo de opinião e de uma carta de leitor, porque o resto eu tenho certeza que você já sabe desenvolver, né? Então, vamos lá? Bacana? Mas só para quem o quê? Se inscreveu no canal, curtiu essa aula, compartilhou, comentou. Gente, eu tenho que fazer isso. O meu marketing ele é independente, tá? Eu não tenho dinheiro para estar pagando marketing, então eu mesma tenho que fazer. Não se aborreçam comigo, tudo bem? Olha só. Então, de um lado, o artigo de opinião, do outro, né? A carta de leitor. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu tenho um título. Lembre que no artigo de opinião, vou escrever aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Deste lado eu tenho o artigo de opinião. E deste lado eu tenho a carta de leitor, tá? Para a gente poder se basear melhor aqui, né? Então, veja o seguinte, aqui eu começo com o título junto da margem, tá? Muito importante isso. Ah, eu queria centralizar, tem problema? Não tem problema, mas eu recomendo aqui, ó, junto da margem, ó. A educação como fator transformador. Esse é o meu título. A educação como fator transformador. Agora eu começo contextualizando a temática geral, depois entrando no tema e depois convidando esse leitor a refletir sobre o que vai ser debatido, tudo bem? Esse título, esse delineado aqui ficou horrível, horrível. Deixa eu escrever de novo aqui, ó. Artigo de opinião. Opa! Bora. Artigo beleza. Então, aqui eu tenho deixa eu apagar aqui. Então, aqui eu tenho o meu título, agora ficou melhor. Isso, ficou bem melhor. Só que aqui eu estou pichando é tudo. Ô, gente, calma, que eu estou aprendendo. Aí, agora que eu venho o quê? Apago onde não é para estar. Tá? Então, olha só. Vamos lá. Então, eu já delimitei aqui de rosa o meu título, a educação como fator transformador, e vou começar, então, na linha de baixo, presumindo que a banca não me deu linha para título. Se ela me deu, então eu começo a minha redação na linha 1, tudo bem? Segundo a CF de 88, a educação se configura como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão brasileiro. No entanto,
quando se observam os impactos da desigualdade social na formação cidadã, eu errei aqui, tá, gente? É cidadã, botei cidadão. Na formação cidadã oferecida nas escolas, vê-se que a lei não está sendo cumprida na prática. Reparem que eu trouxe o tema de forma integral. Eu posso fazer isso? É claro que você pode, tá? É claro que você pode. Por isso, agora no terceiro momento eu faço o quê? Eu chamo o leitor, que isso faz com que eu atribua a característica de artigo de opinião ao meu texto. Por isso, convido você, caro leitor, para acompanhar os argumentos que serão debatidos a seguir. Olha que lindo, olha que maravilhoso isso aí. Diz se não ficou bom? Título bem simples, não perca tempo, não bata a sua cabeça tentando arrumar um título mirabolante. Não, faça uma coisa simples, tá? Faça uma coisa simples, que esteja relacionada ao tema e ponto. Tudo bem? E aí, primeiro eu venho dizendo que a Constituição Federal garante a educação. Depois eu digo que quando eu observo o tema da redação, eu vejo que a lei não é cumprida na prática. E, por fim, eu termino chamando esse leitor. Bacana? Para facilitar a sua vida, tá bom? Para facilitar a sua vida. A ideia aqui é te ajudar, porque eu espero que você chegue depois para mim e fale: Paula, assisti a tua aula e foi ponto fundamental para eu tirar uma boa nota na redação, beleza? Nós estamos juntos, mas também me convida para festa, tá? Que eu quero festa. Eu gosto da festa. E a carta de leitor, Paula? Olha, eu coloquei local e data, linha 1, Itumbiara, 14 de janeiro de 2024. Embaixo, linha 2, prezada Betina Fresneda, vírgula. Lá em cima, ponto, depois vírgula. Na linha de baixo, com espacinho de margem, eu começo a minha redação. E aí eu utilizo, perceba o seguinte, que eu utilizo a mesma estrutura, que eu usei no artigo de opinião até o segundo período do parágrafo, tá? Eu não mudei. Eu só faço diferente no último período para caracterizar o meu texto conforme a proposta de redação, beleza? Segundo a CF de 88, a educação se configura como direito fundamental de todo e qualquer cidadão brasileiro. No entanto, quando se observam os impactos da desigualdade social na formação cidadã oferecida nas escolas, vê-se que a lei não está sendo cumprida na prática, a mesma coisa. Mas perceba o seguinte, que o título do artigo de opinião com os elementos pré-textuais, local e data e vocativo na carta de leitor já configuram um gênero diferente um do outro. E aí, no terceiro período, eu digo o quê? Por isso, envio esta carta para discutir como a pobreza e a evasão escolar perpetuam essa triste realidade. Porque uma das falas da Betina é que as diferenças nas classes sociais, cor, raça, tudo isso influencia para que se perpetue a desigualdade no sistema educacional, ok? Então, esses aqui serão, na realidade, o que eu fiz aqui? Diferente do artigo de opinião no terceiro período, eu já trago aqui os meus aspectos que serão discutidos lá no desenvolvimento 1, e esse aqui vai ser, ó, lá no desenvolvimento 2. Então, primeiramente, é válido discutir sobre a pobreza como um aspecto que contribui para a desigualdade social no sistema educacional, certo? Depois lá, ademais, a evasão escolar se constitui como uma consequência dessas desigualdades. Tá entendendo? Então, aqui, diferente do artigo de opinião, eu já coloco, ok? O que eu pretendo discutir na minha carta de leitor. Mas o que eu não posso esquecer, Paula? Eu não posso esquecer dos temas, cara, dos elementos pré-textuais de cada gênero.
Então, veja o seguinte, presta atenção, eu não posso esquecer do título no artigo de opinião, porque se eu precisar entrar com recurso, eu tenho como debater que eu estava dentro do gênero textual solicitado. Se eu chamo o leitor no meu texto, eu tenho como afirmar que isso é um artigo de opinião, entende? A mesma coisa na carta de leitor, tem que ter local e data, tem que ter vocativo, beleza? Assim vocês conseguem uma nota muito melhor na redação, tudo bem? Quem quiser esse material, me chama lá no Instagram, prof.paulapombo, beleza? Já me segue, acompanha meu trabalho, faz aquela fotinho, me marca para dizer que está estudando comigo, beleza? Que dá sorte, dá sorte. Eu tenho certeza que dá sorte, tá? E desde já eu quero agradecer a todos que assistiram essa aula. Eu espero muito ter contribuído de forma positiva, né? Eu espero que essa aula seja aí uma forma de você esclarecer suas dúvidas, te deixar um pouco mais confiante para a prova, né? A gente sabe que não é fácil quando a gente tem que fazer uma prova, passar por um processo que talvez mude a nossa vida. E eu espero que essa prova mude a sua vida. Que você, assim como eu, consiga alcançar essa aprovação, alcançar essa realização. A gente sabe que, para um professor, um concurso público, uma aprovação no concurso público, é uma questão até de uma vida mais digna. Eu posso dizer isso com propriedade de causa. Então, eu desejo a vocês que vão fazer a prova de Itumbiara, uma boa prova, tá? Que tudo dê certo e depois volta para me contar as novidades.